O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de, texto de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Tomando de volta o que o inimigo levou, é o tema que vamos tratar nesta noite. Este texto, irmãos, retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é o sucessor do trono, é Davi. Nos últimos 10 anos do governo de Saul, o projeto maior que ele tinha era matar o genro. E Davi, por mais de 10 anos, teve que fugir para as cidades, para os desertos, para as cavernas. Quando não tinha mais para onde fugir, Davi resolve fugir buscando asilo político entre os arqui-inimigos de Israel, os filisteus, passando a ideia de que ele tinha desertado de Israel para se juntar aos filisteus. Nessa estratégia consegue que o rei Aquis entregasse a ele uma cidade refúgio, para ele, os 600 homens que o acompanhavam com as suas respectivas famílias, a cidade de Ziclague. Porém Davi entrou num beco sem saída. O rei Aquis declara guerra contra Israel e convoca Davi e os seus homens para engrossarem fileiras com o exército filisteu, para guerrear contra Israel. Quis a providência divina
que esse plano fosse desarticulado por meio dos príncipes filisteus, que ordenaram a rei a dispensar Davi, porque ele era guerreiro e porque ele era israelita. Quando Davi retorna à cidade de Ziclag com seus homens, notam que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas, queimado a cidade, ferido a cidade, saqueado a cidade, e levado os cativos, os filhos, as filhas e as mulheres. Diz a Bíblia que quando eles enxergam essa cena desastrosa, Davi começa a chorar, até não ter mais condições de chorar, se liquefazendo em lágrimas. Seus homens aliados querem apedrejá-lo, porque cada um estava com amargura de espírito por causa de seus filhos e de suas filhas. Entretanto, diz a Bíblia, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, clamou a Deus em oração, pediu a Deus uma estratégia, e Deus deu a estratégia. E Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, nada que o inimigo havia tomado, Davi tudo tornou a trazer. Então, diante dessa narrativa bíblica, precisamos olhar algumas verdades que passo a destacar. Esse texto, para mim, ele é emblemático porque ele é um símbolo do ataque espiritual que hoje ainda a família enfrenta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Há uma guerra em andamento, há uma batalha acesa que atinge a todos nós. Não há campo neutro, não há como se esconder dessa guerra. Ela existe, e ela alcança, e ela atinge a você, a mim, a todos nós. Mas olhemos em primeiro lugar, como é que é este ataque do inimigo. Confira o verso 1, está escrito aí que os amalequitas deram com ímpeto contra os Su e Ziclag. Esta palavra traz a ideia de um ataque furioso, implacável, avassalador. O inimigo não vem para brincar, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é maligno, ele é a serpente, ele é o leão que ruge, ele é o dragão. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, e há muitas pessoas que foram e estão sendo destruídas por este inimigo. Eu estava certa feita, pastor Arival, lá em Vitória, pregando numa casa, era um culto familiar, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava desesperadamente, e quando eu terminei, fui conversar com ela e disse: por que a senhora está chorando? Ela me disse: o diabo destruiu a minha vida. Eu disse: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa, havia uma nuvem escura, havia um ambiente pesado, e ela disse que um dia acordou assustada com o grito dos filhos, e quando ela levanta da cama, o marido não está do lado, ela corre para a porta do quarto, a porta está trancada, ela bate a porta não se abre, ela arromba a porta e se depara com um quadro horrível. O seu marido estava apunhalando os próprios filhos. Quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal sobre o peito e caiu ensanguentado sobre os corpos de seus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério, o diabo destruiu a minha vida. Notinha de rodapé: há pouco mais de um ano eu estava distribuindo o livreto cada dia, lá em Vitória, casa em casa, uma rua longa, e de repente eu vejo uma senhora chamando pelo meu nome, correndo na minha direção, e eu não olhei para ela, eu não consegui reconhecê-la. Ela disse: o senhor não está lembrado de mim? Eu falei: não estou. Eu falei: eu sou aquela mulher que contou aquela história para o senhor, que levei toda a minha família para o cemitério. Pastor, Jesus mudou minha vida, eu entreguei meu coração para Jesus, eu sou uma mulher salva,
Jesus me curou, Jesus me perdoou, Jesus me restaurou. Apesar dos dramas da vida, eu sou uma mulher feliz hoje. Louvado seja Deus. Mas notem comigo, meus amados, ainda no versículo 1, que o texto diz que os amalequitas queimaram e feriram a cidade. Você queima estruturas físicas, prejuízo financeiro, mas você fere pessoas. Há muita gente que tem sofrido prejuízos financeiros. Há muita gente que está machucada e ferida na alma, nas emoções, na honra, no corpo. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava pregando, uma mulher de 60 anos se aproxima de mim, com a cicatriz enorme na palma da mão, e ela aproximou-se e disse: o senhor está vendo essa cicatriz? Eu falei: estou vendo. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe. Eu não perdoei minha mãe. Eu vivo num poço escuro de angústia e dor. Ferida na alma. Estava pregando um congresso em Patrocínio, congresso de médicos, e havia uma enfermeira muito sorridente acolhendo as pessoas na inscrição. E depois da minha primeira palestra, ela se aproxima de mim e pergunta assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, como não ver? Ela me disse: mas esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente, machucada e ferida. Há muitas pessoas que nunca superaram os dramas da vida. É um abuso sofrido na infância, é uma opressão sofrida nas mãos dos próprios pais, é uma situação que machuca ainda. A pessoa ri, brinca, conversa, mas quando põe a cabeça no travesseiro, a dor está lá, latejando. A angústia está presente. Pessoas feridas. Para mim, um dos dramas mais profundos que eu já vivi nesta questão foi quando um irmão disse assim para mim: pastor, o senhor não conhece a minha mãe. A minha mãe tem 80 anos. Eu sou o filho mais velho. Eu nunca vi a minha mãe sorrir. Há uma tristeza crônica nela. Já levamos para todo tipo de médico, já fez todo tipo de exame, já levamos para psicólogo, nada, ninguém consegue diagnosticar a tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia orar por ela? Eu fui. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido, e eu comecei a falar com ela. Por graça de Deus, ela disse assim para a família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinha com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu falei: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos. Já sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu sou açoitada todo dia pelo chicote da culpa. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher, por perceber que o diabo tinha mantido aquela mulher 60 anos numa prisão, numa masmorra emocional. E eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela do perdão que há no nome de Jesus. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Cristo. O sorriso brotou nos seus lábios. Eu tive o privilégio de batizá-la, eu tive o privilégio de acompanhá-la mais 10 anos ainda, uma vida cristã plena e abundante em Cristo Jesus, mas vivera 60 anos ferida pelo inimigo. Notem comigo, por favor, versículos 2 e 3, que quando o inimigo vem para atacar, o alvo principal do inimigo, irmãos, é atacar a família. Porque se você desarticula a família, você enfraquece a igreja. Se você desarticula a família, você arruína a sociedade.
É por isso que qualquer projeto, seja de governo, seja de qualquer outra instituição, que visa minar a família, dilapar ou solapar o alicerce da família, isso é projeto suicida. Porque se destrói a família, você destrói a sociedade. Quando o inimigo veio, ele queimou, ele atacou, ele levou rebanhos, mas ele manteve prisioneiro e cativo os filhos, as filhas e as mulheres. E eu pergunto a você, que marido pode estar bem sabendo que a sua mulher está na mão do inimigo? Que pai, que mãe pode estar bem sabendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? E são muitas as correntes do inimigo: as drogas, o álcool, a pornografia, as ideologias, o secularismo, situações que vão prendendo, que vão acorrentando, que vão colocando peias. Certa feita, um homem líder na igreja me disse algo que me chocou muito. Ele me disse assim: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou deixando a igreja, e eu estou deixando a minha mulher, e eu estou deixando as nossas 2 filhas. Conheci uma outra pessoa e quero viver uma aventura com ela. Eu fiz de tudo que eu sabia e que eu podia, nada adiantou, pastor Arival, nada. Este homem foi embora de casa, se envolveu com uma mulher comprometida com o mais alto grau de feitiçaria. Às vezes eu ia na casa dele fazer visita e via despachos aos demônios na sua sala. Chegou a ponto de ir para cemitério à meia-noite fazer despachos. Tudo que eu falava para ele caía em ouvidos surdos. Então eu contei para ele uma história que vivi na África do Sul, uma história muito curiosa. Quando um rapaz começa a namorar uma menina, uma moça, esse rapaz dá um lenço branco para essa moça. Essa é a tribo Zulu, é a cultura deles. Se o namoro terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve, ela está dizendo para esse rapaz: eu quero ser sua, eu quero te pertencer, você tem liberdade de fazer comigo o que você quiser. Nós estávamos lá quando uma menina foi abusada por um ex-namorado. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que fizeram à menina foi esta: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse não. A resposta foi: então não podemos fazer nada com ele, essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 3 semanas, o telefone tocou no meu gabinete, era ele. Ele disse: pastor, corre aqui em casa, eu quero e eu preciso devolver o lenço branco. Corri para lá, me deparei com um quadro chocante. Esse homem se assentou na minha frente, e ele começou a tremer da cabeça aos pés. A roupa dele ficou encharcada, suava, tremia. Eu sabia o nível da batalha espiritual que eu estava enfrentando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Falei: então você vai pegar uma caixa, e tudo que tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar nessa caixa. E ele começou a trazer correntes, velas, patuás, aventais, roupas. Encheu aquela caixa. Falei: agora nós vamos levar essa caixa para o quintal. Eu vou entornar aqui 1 litro de álcool, e nós vamos queimar esses objetos, como aconteceu lá em Éfeso, quando os feiticeiros se converteram, queimaram os seus livros de magia em praça pública, para dizer que você está rompendo com essas práticas. Ele pegou o palito de fósforo, riscou, não pegou fogo. Segundo palito de fósforo, ele riscou, não pegou fogo. E esse homem deu um grito cavernoso e disse: não vai pegar fogo. Eu disse: vai pegar fogo agora, em nome de Jesus, porque eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, com o coração arrependido. Jesus ali quebrou as correntes que prendiam aquele homem. Mas, amados irmãos, olhe comigo, por gentileza, o versículo 6.
porque aí tem um outro aspecto que precisa ser destacado. O texto está dizendo que os homens aliados de Davi querem apedrejar Davi. E o ponto é este: o inimigo vem e faz um estrago na família, e agora ele tem uma artimanha, joga uns contra os outros. O marido acusa a mulher acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, e de repente a família vira um pé de guerra, não percebendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Seu problema não é a sua mulher, seu problema não é seu marido, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus pais, seu problema não é sua sogra, seu problema não são seus cunhados, seu problema é espiritual. A nossa luta é espiritual e nós precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Eu vou falar uma frase aqui, se você esquecer tudo o que eu falar, mas guardar essa frase, me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: quando você transforma aliado em inimigo, você transforma o inimigo em aliado. Não lute contra as pessoas da sua família, eles não são seus inimigos, eles são seus aliados. Reúna suas forças para entrar nessa batalha, para enfrentar o verdadeiro inimigo. Mas ainda, irmãos, para fechar o primeiro ponto, queria que você olhasse comigo o versículo 16, porque lá no versículo 16, somos informados de que os amalequitas, depois dessa acachapante derrota imposta a Ziclag, estão acampados, festejando, celebrando aquela grande vitória. Em outras palavras, quando o inimigo consegue uma vitória sobre nós, ele celebra. A grande pergunta é: onde a minha vida, onde a sua vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu fico olhando a Bíblia e vendo um exemplo clássico disso com Sansão. Sansão era um nazireu, consagrado desde o ventre, e como nazireu que era, foi escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo, para tirar Israel das mãos do seu arqui-inimigo, os filisteus. O voto de nazireado, diz a Bíblia lá, 3 coisas o camarada não podia fazer: ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que um dia o Sansão, passando por uma cidade filisteia, vê uma moça filisteia e chegou em casa e disse: papai, eu quero aquela moça para mim. O pai disse: não, meu filho, de jeito nenhum, aquela moça pertence ao povo que nos oprime, aquela moça tem outras crenças, tem outros deuses. Não, ela não, tem tanta moça bonita aqui em Israel, ela não, meu filho, que é aquela, papai, só daquela eu me agrado, sem papo, sem conversa, é esta mesma. Notinha de rodapé: eu sou pastor há 41 anos, eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido feliz no casamento. Eu não estou perguntando se seu pai ou sua mãe são quadrados ou redondos, escute seus pais. Diz a Bíblia que quando ele estava indo para a festa do casamento, ou melhor, conhecendo essa moça, um leão novo saiu em cima dele, e ele pega esse leão e rasga-o como rasga um cabrito. Eu acho isso incrível, porque eu não consigo rasgar um coelho, né? Um cabrito é impossível, mas um leão é uma coisa assim, fora do normal. No dia do casamento, talvez de paletó e gravata borboleta, está indo para a festa, a família, lembrou da cena, passou por lá. Na caveira do leão morto, tinha um enxame de abelhas. Ele enfia a mão lá dentro e pega um favo de mel, e começa a desfrutar do mel, ainda dá para os seus pais. Quebrou ali o primeiro voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver,
Ele procurou doçura no que estava podre, ele procurou prazer naquilo que é proibido. Aí diz a Bíblia que ele vai para a festa, ele dá uma festa de arromba, porque está escrito lá, ele não quis ser diferente dos moços da sua época, ele não teve peito para dizer, a minha festa tem que ser diferente porque eu sou nazireu. E ele quebrou o segundo voto ali. Irmãos, eu tenho rodado desse país e tenho escutado tantos pastores, colegas reclamando de uma coisa que também me aflige muito. Via de regra, tem exceção, é claro, mas muitos casamentos dos filhos de crentes têm se transformado numa vergonha nesse país. Você sai do culto, onde você canta louvores a Deus, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. Pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Numa altura que você não pode conversar. Bebida alcoólica, você serve todas. Daqui a pouquinho as luzes se acendem como uma boate, e o povo já bêbado cai na pista de dança, e volta para casa de madrugada com as pernas bambas. O Sansão não teve coragem para dizer, a minha festa é diferente, porque eu sou nazireu. Quebrou o seu segundo voto de nazireada ali. Mas em terceiro lugar, ele vai brincar demais, brinca de modo errado, e ele tem que sair da festa de casamento para matar 30 filisteus. Quando ele volta dessa matança, o pai dele, o sogro dele tinha dado a mulher dele para outro homem, ele fica irritado, incendeia a campina dos filisteus, os seus irmãos o prendem, entregam os filisteus, ele se rompe das cadeias e mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. Ele, que era um homem cheio do Espírito Santo, desce para Gaza e se deita com a prostituta. Ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, e ele vai deitar no colo de outra mulher filisteia, Dalila, que vai mexendo com ele, vai ganhando o coração dele, vai perturbando a alma dele, até que ele destampa a alma para ela, mostrando que ele não podia cortar o cabelo dele é tosado, a força dele acaba, o Espírito Santo se retira dele, Sansão luz, ele fica cego, e ele é levado para um templo de Dagon, para ser motivo de escárnio, no acampamento do inimigo, porque não levou Deus a sério. Onde a minha vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Mas vamos ao segundo ponto, porque se eu parasse aqui, vocês ficariam como eu, desesperados. O que fazer quando você percebe que o inimigo está atingindo a sua vida ou a sua família? Primeira coisa que Davi fez, confira no versículo 4. Diz a Bíblia que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Meus irmãos, nós vivemos numa geração que está chorando muito mais diante dos melodramas do Netflix do que das realidades da vida. Estamos lutando pela nossa família com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Acho que vocês conhecem e já ouviram falar pelo menos do pastor Tim Cymbala, um pastor batista, lá do Brooklyn, nos Estados Unidos. Pastor que tem um ministério brilhante, um ministério de música muito conhecido na América. E um dia o pastor Tim Cymbala chegou em casa e a filha primogênita dele disse assim para ele: papai, eu não quero saber mais da igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu quero curtir a vida, eu quero sair de casa. O pai disse: não, minha filha, de jeito nenhum. Não adiantou, o pai pediu, o pai chorou, o pai insistiu, a menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. O pastor Tim Cymbala pensou em deixar o ministério. Falei: eu não posso, não tem estrutura para continuar pregando. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida, disse: pastor Tim Cymbala, toca a sua vida, toca o seu ministério, essa menina não está nem aí com você. Mas que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Naquela semana teve uma reunião de oração na igreja, uma vigília de oração, e de repente uma irmã da igreja se levanta e diz assim: pastor Tim Cymbala,
A nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite os irmãos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele retornou para casa de madrugada, ele disse para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 3 dias depois, bem cedo, a campainha tocou, a mãe foi à porta atender, era a filha em lágrimas. Ela entrou às pressas, foi ao quarto onde estava o seu pai, abraçou nas pernas do seu pai e disse: papai, me conte o que aconteceu há 3 dias de madrugada. Eu estava em casa, de repente caíram escamas dos meus olhos, o meu coração endurecido foi quebrado. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a nossa igreja. Jesus libertou a minha vida. Meus amados, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Não abra mão de seus filhos, não desista dos seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, não abra mão de vê-los lavados no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor. Mas note uma coisa, o que mais Davi fez? Volta os seus olhos comigo para o verso 6, está escrito aí, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu acho isso magnífico, porque esta palavra é precedida de uma conjunção adversativa. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Por que ele se reanima? Porque ele é forte? Porque ele tem muitos aliados? Porque o inimigo é fraco? Porque ele tem uma estratégia? Não. Apesar de tudo, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Eu não sei, meu irmão, o que você tem hoje no coração. Talvez uma luta muito grande, uma dor muito grande, uma causa muito grande. Talvez hoje você entrou aqui precisando de um milagre de Deus na sua vida. Talvez você olhe os cenários e diz: meu Deus, eu não vejo saída, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo uma porta de escape. Mas eu quero dizer para você que com Deus tem saída, com Deus tem solução, com Deus tem resposta, com Deus tem recomeço. Não há causa perdida para Deus, não há doença incurável para Deus, não há casamento irrecuperável para Deus, não há uma vida tão arruinada pelo pecado que Jesus não possa restaurar e transformar. Então reanime-se no Senhor seu Deus. Mas notem mais, versículos 7 e 8, diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, não com bravatas, mas para buscar a Deus em oração. Irmãos, tem situação na família que você não resolve discutindo, não resolve levando para a justiça, não adianta brigar, não adianta. Ontem eu estava pregando, à tarde, lá em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Depois que eu terminei, uma mulher se aproximou de mim e disse: pastor, eu passei uma noite em agonia. Falei: que foi, mãe? Descobri ontem que meu filho está usando drogas. E o meu desejo, o meu propósito era arrumar a mala dele e mandá-lo embora de casa. É muita ingratidão. Fizemos tudo por ele, jogou tudo fora. Mas eu vim aqui hoje, e a sua palavra hoje aqui à tarde foi que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Tem nós na nossa vida que não adianta mandar embora de casa, não adianta brigar, não adianta retaliar. Tem nós que só se desatam com os joelhos dobrados, com oração. Para mim essa é uma das orações mais curtas da Bíblia. Essa oração só tem 2 perguntas. Ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. Parece uma oração medíocre, não? Mas o que ele está fazendo? Trocando em miúdos, o que ele está falando com Deus? Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir?
Meu irmão, em nome de Jesus, não entregue os pontos não. Não joga a toalha não. Não desista não. Não dê seus filhos, sua casa, sua família de mão beijadas para o inimigo não. Em nome de Jesus, peça para Deus estratégia, peça para Deus sabedoria. Senhor, eu vou perseguir o inimigo, eu vou alcançar o inimigo, eu vou vencer o inimigo, Deus. E quando você ora, Deus responde. E Deus responde: persegue Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é o Deus da restituição. Agora preste atenção nisso. O que Deus promete para você não é ausência de luta. O que Deus promete para você é vitória, mas não ausência de luta. O que Deus promete para você é chegada certa e não caminhada fácil. Porque 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas quem tem a promessa não retrocede, não para, avança até que a vitória seja completa em nome de Jesus. Eu queria concluir perguntando a você nessa noite: o que é que um dia você já teve que o inimigo tomou de você? Talvez o diálogo, o afeto, a vida devocional. O que é? Você e Deus sabem o que é que precisa ser tomado de volta. Diz o texto que Davi pegou tudo de volta: as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, o despojo, tudo Davi tornou a trazer. Eu quero remeter você, para concluir, ao livro de Êxodo, o livro mais importante da Bíblia sobre batalha espiritual. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Faraó tentou reter o povo lá de 4 maneiras. Primeira maneira, lá em Êxodo 8, 25, Faraó disse para Moisés: não precisa ir embora não, fica aqui mesmo, adore a Deus no Egito mesmo. Moisés disse: não, Egito é lugar de escravidão, nós vamos embora. Faraó partiu para a segunda proposta, lá no capítulo 8, 28, tá bom, pode ir embora, mas não vá muito longe não, fica aqui por perto, vamos ser bons vizinhos, de vez em quando você vem matar a saudade, aproveite o melhor dos 2 mundos, você tem um pé na igreja e outro no mundo, a hora que você quiser você volta para cá. Moisés respondeu: não, nós vamos embora, aqui é lugar de escravidão, nós vamos embora, nem aqui não vamos ficar perto não. Faraó partiu para a terceira proposta, capítulo 10, versos 10 e 11, tá bom, pode ir embora, vocês vão embora, os filhos ficam, as crianças ficam, os jovens ficam. Tem muita gente achando hoje, irmãos, que lugar de jovem curtir a vida no mundo. Mas eu quero dizer para você que o lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Faraó disse: não, Moisés disse: não, nós vamos embora, os nossos filhos vão com a gente também. Aí o Faraó partiu para a última proposta, a 4ª proposta, está lá em Êxodo capítulo 10, versos 24 a 26, vocês podem ir embora então, todo mundo, mas os rebanhos de vocês ficam, vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. A resposta de Moisés a Faraó é emblemática, ele respondeu assim: você quer todos os rebanhos, Faraó? Então escuta essa: nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha, nenhuma unha. Tudo que Deus nos deu, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós vamos consagrar é para Deus, nada vai ficar na mão do inimigo, em nome de Jesus. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós fazermos uma grande cruzada em favor da família, para tomarmos de volta aquilo que o inimigo levou. Vamos orar pela família? Você quer colocar a sua vida, a sua família nas mãos de Deus? Nós não temos quase espaço nenhum, mas se você quiser vir aqui à frente, aqui no corredor, nos corredores, pode levantar do seu lugar e vir, nós vamos orar.
é hora de nós lutarmos pela nossa casa, pela nossa família. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Tem algum espaço aqui, nós queremos orar juntos com você, na casa de Deus, no altar de Deus, pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, em nome de Jesus. Irmãos amados, de todos os bens que Deus nos deu na vida, o maior patrimônio que você e eu temos é a nossa família. Às vezes a gente no corre-corre da vida, a gente luta por tanta coisa, por coisas que perecem, mas de nada adianta você ter muito e não ter a família. O livro Monge e o Executivo tem uma frase que para mim valeu o livro. Ele diz assim: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Hoje Deus quer de você e de mim uma decisão. Eu vou lutar pela minha família, eu não vou desistir da minha família, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou descansar até ver a minha família nas mãos de Deus e não nas mãos do inimigo. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão famílias presentes e representadas. Meu Deus, tu conheces cada vida aqui, tu conheces cada família aqui, tu conheces cada coração aqui. Precisamos de ti, Senhor, carecemos da tua graça, carecemos do teu perdão, carecemos nesta noite que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique. Meu Deus, em nome de Jesus, cura aqueles traumas da nossa alma, aquelas feridas abertas do nosso coração, restaura relacionamentos, Senhor, traz reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Onde tem artimanha do inimigo, Senhor, onde tem a mão suja do inimigo, meu Deus, dá libertação, dá restauração, em nome de Jesus, fortalece a nossa vida. Que saiamos daqui hoje, Senhor, certos de que a vitória já sorriu para nossa casa e para nossa família. Nós te adoramos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome por esta vitória, em nome de Jesus. Aleluia, amém.